Oi gente, tudo bem? Bom, o assunto do vídeo de hoje é um vídeo um pouco difícil pra mim de gravar, porque é um assunto bem pessoal, assim, uma coisa que eu não tenho problema nenhum em falar, toda vez que alguém me pergunta eu conto, eu explico a história, mas é uma coisa que muita gente tem curiosidade e tem muita gente que comenta isso aqui no canal. O que você faz? Com o que você trabalha? Ah, mas você não é mais arquiteta? E eu conto, vou contar toda a história agora pra vocês, mas eu fico com muito medo das pessoas, sei lá, me julgarem, sabe? Bom, eu sou arquiteta, eu fiz faculdade de arquitetura e urbanismo na Belas Artes. Depois da faculdade, eu não fiz nenhuma especialização na área. Eu não fiz nenhuma pós, não fiz nenhum mestrado, nem nada. Eu terminei a faculdade, eu tava bem cansada, um pouco saturada, né? Porque são 5 anos de curso, arquitetura é bem puxado. E aí eu continuei trabalhando na área como arquiteta, trabalhei em escritório de arquitetura. Essa parte mais profissional eu vou deixar até para gravar um outro vídeo contando como foi a minha trajetória profissional na arquitetura. Os estágios que eu fiz, as áreas que eu trabalhei, para vocês entenderem melhor. Enfim, e aí eu fui fazendo alguns cursos livres depois que eu terminei a faculdade. Eu terminei em 2011, final de 2011. E aí durante o ano de 2012 eu falei, tá, eu não quero já entrar numa pós, eu quero dar uma, assim, dispersada, eu vou continuar trabalhando com isso e vou ver o que eu faço de cursos livres só por hobby, por distração mesmo. Então eu fiz curso de grafite, fiz curso de direção de arte, curso de Photoshop, Illustrator, que eram ferramentas que eu tinha muita vontade de aprender a mexer e eu não sabia. Eu fiz curso de lettering, fiz curso de caligrafia, eu fiz curso até de web design uma época porque eu queria aprender a mexer e editar o meu próprio site. Então assim, essa coisa de aprender sempre foi uma coisa muito minha. Mesmo se eu não estava fazendo faculdade, já tinha terminado e não estava fazendo pós, eu não consigo ficar muito tempo parada. Tem uns períodos assim que eu tenho vontade de aprender coisa nova. Eu vou lá, faço um curso e aprendo. Mas durante esses cursos livres que eu fiz, inclusive o curso de caligrafia e lettering, que foi um dos primeiros, eu jamais imaginei que esse curso, que era para ser um hobby, assim como todos os outros foram, eu jamais imaginei que isso ia virar um trabalho para mim. Eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar num escritório de arquitetura e interiores aqui em São Paulo, e era legal, eu gostava muito do que eu fazia, no começo eu era super empolgada com isso, só que eu fui me decepcionando com algumas coisas da profissão. Eu tive líderes e chefes muito legais de trabalhar, pessoas tipo super legais que me ensinaram, que são bons profissionais, que são pessoas que são exemplos pra mim. Mas ao mesmo tempo eu trabalhei com pessoas que são o contrário disso. São pessoas que me mostraram muito o que eu não deveria fazer. E aí eu fui ficando meio tipo, poxa, será, sabe? Eu sei que o mundo não era só esse lugar, né? Que existia diversos outros lugares que eu poderia trabalhar, mas na época essa era a referência que eu tinha. E aí eu fiquei lá durante 1 ano e meio e saí. E nesse 1 ano e meio eu fiquei desenhando bastante, aprendendo todas essas outras coisas que eu comentei aqui. E eu comecei a postar no Instagram alguns desenhos que eu fazia. E eram desenhos bem ruins no começo, eram desenhos que eu fazia só como uma válvula de escape. Eu chegava em casa do trabalho, pegava meu caderninho, meu sketchbook e ficava desenhando. E aí foi indo, e as pessoas, os meus amigos próximos começaram a falar, poxa, que legal seus desenhos, ah, que legal, não sabia que você fazia isso. Aí fui atrás, comecei a fazer cursos, me interessei mais pelo assunto. E aos poucos eu comecei a receber encomendas de amigos próximos, tipo, faz um quadro pra mim, faz um desenho pra mim, faz um convite pra mim, sei lá, de uma festa. E aí eu comecei a fazer essas coisas em paralelo. Bom, aí eu sei que eu saí desse escritório que eu trabalhei, fiquei um tempo fazendo freela como arquiteta, fiz intercâmbio também, voltei e continuei trabalhando com arquitetura. Eu voltei do intercâmbio, procurei um emprego na minha área, né, de arquitetura, e continuei trabalhando com isso. E continuei fazendo os meus letterings, os meus desenhos ali e tal. E aí começou a surgir bastante encomenda, vários trabalhos. E aí os amigos próximos começaram a me sugerir para outros amigos, então começou a aparecer trabalhos de outras pessoas, assim. O círculo foi aumentando, comecei a receber pedidos de gente que eu não conhecia. Aí eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre o assunto, comecei a pesquisar sobre materiais e fui aprimorando e aprendendo cada vez mais. Até que chegou num ponto em que 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu estava totalmente insatisfeita com a arquitetura, eu odiava o que eu fazia no meu trabalho, eu não era feliz lá. Era um ambiente legal, depois eu fui trabalhar com pessoas muito incríveis, que são meus amigos até hoje, pessoas que eu adoro, mas assim, eu não tinha a mesma paixão e a mesma motivação no dia a dia, no trabalho que eles tinham. Eu não via a hora de chegar na minha casa, pegar meu caderno e ficar desenhando, assim, aquilo já não fazia mais sentido.
Eu não gostava da área, eu trabalhava na época com arquitetura corporativa, eu não me identificava, eu não conseguia ser criativa nisso, porque havia certas limitações e tal, então eu era totalmente infeliz com o meu trabalho. E ao mesmo tempo eu já estava arrumando muitos trabalhos de lettering, de caligrafia, muitas lousas eu fazia na época, quadrinhos, convite de casamento. E aí eu trabalhava de segunda a sexta no meu emprego formal de arquitetura, chegava em casa e tinha o meu segundo trabalho, que era o primeiro rabisco, né, que eram as encomendas dos trabalhos que eu tinha. Então eu comecei a trabalhar demais, né, e aí eu comecei a fazer muitos trabalhos de final de semana para conseguir dar conta. Então eu ficava nessa jornada dupla. Até que chegou uma época que eu falei, cara, acho que não tem mais sentido. Os meus amigos mesmo do trabalho falavam, meu, larga, sai daqui, vai fazer suas coisas, tá dando certo, sabe? Eu tinha muito medo no começo, hoje em dia também eu ainda tenho, porque é bem difícil, né, você trabalhar por conta própria, não pela área, mas assim, trabalhar por conta própria é difícil, mas eu tinha muita insegurança, não sabia se eu queria isso ou não, o que eu fazia, o que meus pais iam achar, eles também ficavam meio assim. Porque é diferente, né? É difícil você virar e falar, olha, então, eu vou largar tudo, tá? Agora eu vou fazer outra coisa. E aí, quando foi em outubro de 2015, falei, chega, agora vai dar certo esse negócio e eu vou largar a arquitetura e eu não quero mais. Mas foi meio por isso, assim, né? O fato de eu ter largado a arquitetura, mudado de profissão, foi a junção de duas coisas. Eu tava muito insatisfeita com a arquitetura, eu não queria mais trabalhar com isso. Eu descobri uma outra coisa que eu gostava muito de fazer e que eu podia me dedicar mais ainda nessa coisa do que eu me dedicava com a arquitetura, que é o lettering, a caligrafia e o que eu faço hoje. Então, foi uma decisão difícil, eu adoro o que eu faço, graças a Deus, ainda bem que eu mudei de ideia. Mas é isso, assim, a minha história é essa. Eu espero que tenha ajudado vocês, eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber o que eu faço. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, como ganhar dinheiro com lettering, como ganhar dinheiro com caligrafia. E vou gravar um vídeo também contando toda a minha trajetória de arquitetura. Bom, por hoje é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma outra curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal e até semana que vem.